A história começa com relatos de violência crescente de gangues e assassinatos em Columbus, Ohio. Mais de 300 tiroteios naquele ano resultaram em quase 50 mortes, muitas delas relacionadas a atividades de gangues. Apesar disso, o governador John Meserve afirma que a taxa de criminalidade da cidade caiu pela metade, vangloriando-se da paz recém-descoberta. Quando os manifestantes o desafiam por causa de um projeto de oleoduto, ele anuncia que seu gabinete conduzirá sua própria avaliação ambiental junto com a EPA. Alguns dias depois, Vivian vai buscar seu marido Stanley no aeroporto após uma entrevista de emprego na Califórnia. No estacionamento, eles descobrem um pneu furado. Enquanto Stanley o troca, um estranho se aproxima exigindo dinheiro. Quando Stanley recusa, outro homem o ataca repentinamente por trás. No meio do caos, um homem tatuado esfaqueia Vivian, rouba sua bolsa e os agressores fogem. Muito ferido, Stanley corre para Vivian, mas a encontra morta, deixando-o arrasado. Na delegacia de polícia, ele denuncia os agressores aos detetives Gibson e Walker. Em seu funeral, tomado pela dor, ele sai antes que alguém chegue. A morte de Vivian atrai a atenção nacional, levando o governador Meserve a enviar condolências e prometer justiça. No dia seguinte, Stanley identifica o agressor em um confronto, no estilo americano. Apesar de sua clara identificação, os detetives liberaram o agressor, alegando que as provas eram insuficientes. Frustrado e irritado, Stanley confrontou os detetives, mas não obteve respostas. De volta para casa, ele conta a Abby sobre a corrupção policial e vê o assassino de Vivian ser solto. Sua raiva explode. De volta a casa, ele derruba a parede de seu camarim, revelando um envelope preto escondido cheio de passaportes, moeda estrangeira e armas. A descoberta faz com que Stanley se lembre do passado sombrio que deixou para trás antes de se casar com Vivian. Determinado a vingar a morte dela, ele entra em contato com Dennis, um velho amigo e ex-companheiro das forças especiais. Na barbearia de Dennis, eles se reencontram depois de 20 anos. Dennis pede a Stanley que abandone seu plano de vingança, mas Stanley continua determinado. Dennis dá os nomes dos criminosos, explicando que, embora a polícia os prenda com frequência, nada acontece. Stanley começa a localizá-los por conta própria. Disfarçado de gangster, ele segue um dos agressores, Nathan, até uma boate, onde o vê dar a bolsa roubada de Vivian para sua namorada. Enquanto Stanley observa, Nathan fica desconfiado. De repente, Nathan quebra um copo de uísque, tentando descobrir a identidade de Stanley. Ao reconhecê-lo, Nathan foge, desencadeando uma perseguição frenética com Stanley em seu encalço. Stanley encurrala Nathan atrás do bar e o derrota. Enquanto Stanley se prepara para matá-lo, Nathan menciona que o assassinato de Vivian não foi apenas um roubo. Antes que Stanley possa agir, Danny chega. Juntos, eles se livram do corpo de Nathan queimando-o em uma lata de lixo. Sem que eles saibam, um membro da gangue grava secretamente o ato e o relata ao chefe do crime Lemuel, chamado Lemmy Key. Enfurecido, Lemmy Key pune o informante cortando seu dedo, culpando-o por ajudar Nathan. Ele então ordena que sua gangue diga a Charlie Fly, o assassino de Vivian, para eliminar Stanley e Dennis. Antes que a gangue possa encontrá-los, Dennis esconde Stanley em um porão secreto embaixo de sua barbearia, uma antiga sala de treinamento e depósito de armas de seus dias nas forças especiais. Usando o telefone quebrado de Nathan, Dennis descobre um contato ligado a uma loja de tatuagem de zumbis, onde Lars, um possível cúmplice, trabalha, o que os aproxima da verdade. Enquanto isso, Lemmy entra em contato com os detetives Gibson e Walker, pressionando-os a encontrar e lidar com aqueles que mataram seus homens. Uma reviravolta chocante revela que os detetives corruptos estão trabalhando com Lemmy para proteger seus homens da prisão, em troca de seu silêncio sobre um vídeo específico. A filmagem mostra o filho do governador Miser matando a namorada depois de lhe dar drogas Crystal. Lemmy ameaça divulgar o vídeo, a menos que os detetives capturem aqueles que mataram seus homens. O detetive Gibson informa ao governador sobre a ameaça de Lemmy. Preocupado com o vídeo, o governador ordena que o detetive descubra a identidade e os motivos dos criminosos para evitar escândalos. Enquanto isso, Stanley vai até a Zombie Tattoo Shop para confrontar Lars, mas encontra outra pessoa. Ao mesmo tempo, Dennis corre para sua barbearia depois que o alarme dispara e encontra Charlie e sua gangue. Charlie tenta extorquir o nome de Stanley de Dennis, mas o subestima. Usando suas habilidades de luta, Dennis derrota a gangue, derrubando a maioria deles, enquanto Charlie escapa ileso. Stanley tatua e, em Vrad,
em suas costas, mas Lars fica desconfiado quando Stanley continua mencionando o nome de Charlie. Quando Lars pergunta a Stanley quem ele é, Stanley o ataca, perguntando onde está Charlie. Apesar de ter uma lâmina apontada para seu pescoço, Lars se recusa a falar. Então Stanley o mata e rouba seu carregamento de drogas. Mais tarde, ele se encontra com Dennis para se livrar dos corpos. Lutando com a culpa por seu passado violento e pela perda de Vivian, Stanley vai à igreja, confessando seus pecados a um padre e buscando perdão. Enquanto isso, Abby vai à casa de Stanley para recolher os pertences de Vivian, mas descobre armas e documentos criminais. Antes que ela e o marido possam sair, Charlie e seus homens os emboscam, ferindo o marido em um tiroteio. Stanley chega a tempo de evitar que a situação se agrave, mas Abby fica furiosa e o acusa de ser a causa do perigo. Enquanto isso, Lemick fica furioso quando descobre que seu carregamento de drogas foi roubado e faz uma severa advertência a Charlie. Escondido no porão do barbeiro, Stanley usa o telefone de Lars para obter o número de Charlie. Fingindo devolver os bens roubados, ele atrai Charlie para uma boate coreana, onde ele e Dennis estão esperando por ele. No meio do caos, Stanley encurrala Charlie e exige respostas sobre o assassinato de Vivian. Charlie revela que Lemick estava por trás disso. Sem perder tempo, Stanley mata Charlie na hora. Eles fogem pouco antes da chegada da polícia. De volta ao porão, Dennis avisa Stanley sobre o perigo representado por Lemick. De volta a casa, Stanley descobre um relatório que revela que Vivian, que trabalhava para o governador, foi forçada a comprometer a segurança da água pública em nome dos lucros do projeto do oleoduto. Ao ouvir a mensagem de voz dela, ele descobre que Mesera forçou a esconder os riscos de contaminação da água do projeto. Enquanto isso, quando Abby e sua família se preparam para sair, Lemick e sua gangue os emboscam. Sob pressão, Abby envia uma mensagem para Stanley, usando habilmente o apelido de seu filho Joey, em vez de Jimmy, para avisá-lo. Stanley decifra a mensagem e pede ajuda a Dennis. Chegando ao local, Stanley entra sorrateiramente pela porta dos fundos e mata um dos homens de Lemick. No entanto, Lemick captura Abby e força Stanley a entregar sua arma. Quando tudo parecia perdido, Dennis chega a tempo e atira em Lemick com seu rifle de precisão. Stanley libera sua fúria em Lemick, mas Dennis é baleado por um dos homens de Lemick. Stanley derrota Lemick em uma breve luta e tenta fazer com que ele revele a verdade sobre o assassinato de Vivian. Antes que Lemick possa falar, o detetive corrupto, Gibson, o mata. Gibson pede a Stanley que se renda, mas Stanley se recusa. Segue-se um impasse e Dennis atira no parceiro de Gibson, o Walker, pelas costas. Gibson tenta negociar novamente, mas Stanley o algema ao volante de seu carro. Com o Walker trancado no porta-malas, Stanley força Gibson a levá-lo até a mansão do governador Meserve para descobrir a verdade. Durante o trajeto, Gibson revela a conexão entre Lemick e o governador e por que a gangue de Lemick era protegida. Na mansão, Gibson pede para ser libertado para poder falar com o governador, mas Stanley o nocauteia. Quando Gibson acorda, percebe que os guardas do governador foram eliminados. Antes que ele possa agir, Stanley explode o carro e o Walker escapa por pouco do porta-malas. Stanley derrota facilmente os guardas restantes e entra na mansão, onde enfrenta o governador Meserve, que atira nele com um rifle. Começa uma luta feroz e Meserve leva a melhor, apontando o rifle para a cabeça de Stanley. Em um momento de tensão, Meserve confessa que matou Vivian porque ela se recusou a ajudá-lo em seus planos corruptos. Enfurecido, Stanley reverte a situação e esfaqueia Meserve até a morte. A polícia sitia a mansão quando a notícia se espalha. Stanley sai com a arma de Meserve, recusando-se a se render. Quando ele aponta para os policiais, eles abrem fogo, mas Stanley sobrevive graças ao colete à prova de balas que Dennis lhe deu. Agora sob custódia, Stanley é hospitalizado, mas Abby não tem permissão para visitá-lo. Temendo que ele seja mandado embora, ele é internado. Temendo que ele seja mandado embora para sempre, ela entra sorrateiramente em seu quarto de hospital para lhe dar um último abraço de despedida. Naquela noite, 2 policiais vigiam o quarto de Stanley no hospital, incluindo o Walker, que foi rebaixado para o serviço de patrulha. O Walker entra sorrateiramente com a intenção de matar Stanley, acusando-o de tentar fugir da custódia. Mas, em uma reviravolta, é revelado que Abby deixou uma arma para Stanley durante seu abraço de despedida. Stanley usa a arma para atirar em Walker e Dennis, disfarçado de médico, o ajuda a escapar. Juntos, eles fogem para São Paulo, Brasil. Mais tarde, Abby recebe um cartão postal de Stanley.
que a agradece pela ajuda e a assegura de sua segurança. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e inscreva-se. Obrigado por assistir.